Ainda falando sobre os dias da criação, existe uma curiosidade muito interessante que eu vou compartilhar com vocês a respeito da literalidade de cada um desses dias. Considerando que eles não são dias de 24 horas, como eu já coloquei aqui em pauta, nós tentaríamos entender quanto duraria mais ou menos aí um dia da criação. Existe uma medida de tempo chamada de ano galáctico. O ano galáctico se refere ao tempo em que o nosso sistema solar gira em torno do centro da nossa galáxia. Nós habitamos uma galáxia chamada de Via Láctea. É o nome que nós demos para ela com muito carinho. E dentro da Via Láctea existe um pontinho mínimo chamado de Sistema Solar. Nossa casa. A Terra, ela está no Sistema Solar. A Terra, para girar em torno do Sol, leva 365 dias. Um ano, correto? O nosso Sistema Solar, para girar em torno do centro da galáxia, leva cerca de 225 a 250 milhões de anos. Isso significa que um ano galáctico pode chegar a 250 milhões de anos. Isso é bastante tempo, né? Eu acredito que nenhum de nós aí conseguiu viver tempo suficiente para ver uma galáxia girar tanto tempo assim. E já que um ano galáctico pode chegar a 250 milhões de anos, se a gente fizer um cálculo aí baseado no ano bíblico, que são 360 dias, você divide 250 milhões dividido por 360, que é um ano bíblico. Isso vai dar dias de aproximadamente 694 mil anos. Quer dizer que cada dia de um ano galáctico, cada dia dura 694 mil anos. Isso é por dia. Ao final de 360 dias, nós teremos um ano galáctico de 250 milhões. É bastante tempo, é bastante coisa. Então poderíamos arrazoar, tomar como ponto de partida de que cada dia da criação levou aproximadamente 694 mil anos para acontecer. E se a gente fizer a somatória de 694 vezes os 6 dias da criação, a gente chega no valor aí de 4.164.000 anos. É uma bagatela. 4 milhões de anos para completar um ciclo de criação. Mas isso não é um número exato, vou deixar bem claro para vocês que não é uma doutrina, é apenas uma curiosidade. Eu calculei os anos da criação baseado em um ano, eu calculei os dias da criação baseados em um ano galáctico, tá bom? É só uma curiosidade para deixar aí no coração de vocês. O segundo dia da criação. O que acontece nesse segundo dia? Existe corroboração com o que a ciência tem descoberto através de observação, experimentos, hipóteses e teorias? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 6. E disse Deus, olha o verbo aí em ação mais uma vez: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo.
Agora que eu acabei de transportar para vocês uma referência sobre ano galáctico, fiz um cálculo para compartilhar com vocês uma possibilidade de 694 mil anos por dia de criação, eu mesmo vou refutar tudo o que eu disse, e como eu já tinha dito antes, era um pacote de curiosidades interessantes. Vamos falar agora do que realmente se espelha quando você coloca a Bíblia cruzando ela com informações empíricas. Acontece que Gênesis, aqui a partir do versículo 6, o segundo dia da criação, ele vai corresponder a cerca de 10 bilhões de anos a partir do evento chamado de Big Bang. 10 bilhões de anos depois, ou 3,9 bilhões de anos atrás, Gênesis capítulo 1, versículo 6 tem o seu start. A zona habitável do nosso planeta Terra, ela começa a se tornar estável, ela começa a dar seus últimos saltos para se tornar o que ela é hoje, cerca de 5 bilhões de anos atrás. E é mais ou menos nessa época que acontecem os eventos descritos nas passagens que eu acabei de ler para vocês. No entanto, a Bíblia vai fazer uma referência direta. Como eu tenho falado para vocês nesses vídeos, passaram-se um número incontável de tempo, um número não calculado de tempo para chegar até aqui. Então, o versículo 2 de Gênesis, que fala que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas, quando fala desse dilúvio primordial, vai entrar em referência direta com essas águas que nós encontramos aqui a partir do versículo 6 até o versículo 8. Acontece que essas águas primordiais chegaram ao nosso planetinha. O nosso planeta vai ser recheado por elas. A hipótese mais conhecida e aceita de como as águas chegaram ao nosso planeta é através de cometas de gelo que vagavam pelo espaço, passaram pelo nosso sistema solar e chocaram-se contra o planeta Terra. Esses cometas de gelo derreteram devido à intensa temperatura do planeta. Essa água passou para o seu estado líquido e depois vaporizou, não conseguiu manter aí em estado líquido. O planeta estava praticamente fervendo, a sua temperatura era altíssima. E essa água vaporizada só não escapou de volta para o espaço por causa da nossa gravidade, por causa da intensidade do nosso campo gravitacional. A Terra ela tem muita massa, é um planeta bem massivo, então o campo gravitacional ele é mais intenso, ele é mais forte. Se você jogar um copo de água na Lua, a água ela não se mantém lá, ela vai embora, ela foge da superfície do planeta direto para o espaço. O campo gravitacional da Lua não é forte o suficiente para manter nada ali na sua superfície, que seja menos denso do que um certo peso. Ok, sem querer fugir do assunto, vamos voltar aqui. Acontece que no nosso planeta estava recheado por uma grande quantidade massiva de água. Essas águas, elas precisam agora serem separadas por Deus. Deus ele vai modelar o planeta Terra. Ele vai transformar a base da nossa vida também na base de sustentação dessa mesma vida no nosso planeta. Deus ele vai pegar essas águas e formar a atmosfera terrestre. Antes de entrarmos no escopo da formação da nossa atmosfera, deixa eu ler para vocês aqui um versículo escrito em Gênesis capítulo 2, a partir do número 4. Vamos lá. Esta é a gênese dos céus e da terra. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não a tinha feito chover sobre a face da terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6.
Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Muito bem. Apesar de todas as repetições da palavra terra aqui, ficou muito bem compreendido. Existem algumas pessoas que gostam de interpretar que Deus não fez chover até o dilúvio de Noé. A estreia, a primeira chuva, causou um dilúvio no planeta. Essa interpretação ela é incorreta, não corresponde aos fatos, tá bom, gente? Na verdade, Deus ele fez chover na terra muito antes de haver criado o homem, e não depois, e não durante o dilúvio, muitos anos depois, séculos depois disso. Acontece, na verdade, que a própria ciência, os próprios estudos, os especialistas no assunto, eles entendem que sim, cerca de 5 bilhões de anos atrás, nosso planeta, a rocha que seria o nosso planeta no futuro, ela estava informe, ela estava numa zona que ainda não era habitável, estava numa proximidade com o Sol que fazia com que ela estivesse sempre muito quente, e tinha também o núcleo da Terra, que fazia com que a crosta terrestre e a superfície do planeta estivesse sempre muito, muito quente. E a Bíblia corrobora esse fato. A Bíblia conta em minúcia de detalhes aqui em Gênesis 2. Isso faz eu pensar que, apesar de não haverem astrônomos, astrólogos, apesar de não haver homens que estudavam as letras, os números, a anatomia humana, apesar de não haver pessoas dessa estirpe intelectual, nos antigos hebreus, eles tinham um conhecimento que passava de maneira oral, de geração para geração, excepcional da origem do planeta Terra. Apesar deles não serem pessoas entendidas do assunto na sua maneira prática, na sua maneira mais complexa, melhor dizendo, eles tinham sim um entendimento prático da coisa. E eles passavam esse entendimento de maneira oral, era boca a boca, por todas as gerações que vinham pela frente. Interessante, eu acho que quem passou essa tradição para o povo hebreu, até que chegasse em Moisés, era alguém que de fato conhecia o universo de maneira incomparável, pela data, pela época em que essa tradição ela foi constituída e repassada. Foi Deus. Lembra que Deus, nós vamos estudar isso daqui a pouco, mas Deus ele passeava pelo jardim na viração do dia, ele tinha longas conversas com o primeiro homem, antes da queda, antes da expulsão do Éden. O que será que eles conversavam? Será que eles conversavam sobre o universo, seu funcionamento? Será que o homem tinha esse lado curioso? Eu tenho certeza que tinha, e eu tenho certeza que o próprio Deus contou essas histórias para o homem. Tenho certeza que Adão, apesar dele não deixar um registro literário, histórico da sua vida, eu imagino que Adão viveu coisas que eu nem vou começar a supor aqui para vocês não saírem desse canal de uma vez por todas. Mas eu imagino que Adão viveu coisas que nós nem podemos imaginar ao lado de Deus. Acontece que Adão passa essa tradição para o seu filho, e essa tradição vai ser passada de maneira oral até chegar em Moisés, que vai registrar. E isso foi registrado de forma prática, foi passado sem detalhes, mas nós temos interpretado até aqui, versículo por versículo, e temos entendido como Deus colocou um Brasil inteiro dentro de um único estado menor. Deus ele consegue fazer essas coisas, ele é o Senhor do tempo e do espaço. A água no planeta Terra primordial, ela não vai conseguir se manter em seu estado líquido. Esses vapores de água, eles vão começar a ser sugados para a atmosfera. Essa atmosfera está sendo formada pelos seus elementos já conhecidos, como ozônio, amônia, como oxigênio, enfim. O planeta Terra vai agora sugar esses vapores de água,
e vão formar nuvens na atmosfera. Essas nuvens em algum momento vai derrubar de volta essa água, só que dessa vez em seu estado líquido. Quando a água líquida, fria, começar a bater no solo da superfície da Terra, vai começar a resfriar o planeta quente. E isso vai acontecer muitas e muitas vezes. O solo ainda vai estar muito quente para manter a água líquida, então ela vaporiza de novo, vai para a atmosfera, se transforma em nuvens, que vai cair chuva de novo, e isso depois de um ciclo de milhares de anos vai começar a resfriar o planeta. Na medida em que o planeta começa a resfriar, como nós vimos em Gênesis capítulo 2, vão se formar os mares, os oceanos, toda essa água em vapor, que não era pouca coisa, gente. É uma quantidade massiva muito grande, tão grande essa quantidade massiva que hoje identifica-se que o planeta Terra é 70% de água. Da mesma maneira que o corpo humano é 70% de água, o planeta Terra também é 70% água. É muita coisa. Só 30% é solo e os outros elementos que aí povoam o planeta. O restante é água. Então era muita quantidade de água. Essa água vaporizada condensa-se na atmosfera e depois cai no seu estado líquido. E assim vão se formar os oceanos. Esse é o segundo dia. É interessante frisar que a cronologia da criação, ela é perfeita. Ela é perfeitamente descrita em Gênesis capítulo 1. Nenhuma mitologia antiga chegou próximo de tal perfeição. Isso só nos prova que o Deus onisciente, o Criador onipotente, o Espírito onipresente, ele estava ativo, ele é real, ele existe, gente, e ele se relaciona conosco. Mas para nós que fomos salvos por Cristo, que fomos convencidos pelo Espírito Santo, não é novidade alguma. Mas mesmo assim, a paixão no nosso olhar, ao transmitir essa palavra, ela é uma espécie de prova pela fé daquilo que os nossos olhos não veem, mas que nós sabemos que é real. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.